E aí, hoje eu vou falar aqui sobre Estação Perdida do Charlie Evans. Estação Perdida, ele é um livro de ficção científica com elementos bizarros. Foi escrito pelo Charlie Evans, lançado em 2016 pela editora Boitempo. A história, basicamente, é essa. Nós estamos no mundo de Baslag, mais especificamente em Nova Crobuzon, e a história se passa em Nova Crobuzon. Nós acompanhamos a peregrinação de um Garuda, que seria um homem-pássaro, que foi punido em sua cidade natal, Simek. Ele teve uma punição, a punição dele foi perder as asas. Então ele quer ter as asas de volta. Ele parte de Simek e vai para Nova Crobuzon para conseguir encontrar alguém que possa dá-lo as asas novamente. Bom, em Nova Crobuzon existe um cientista, na verdade existem 3 cientistas, mas nós acompanhamos um cientista que ele seria o cientista a pária da sociedade. Ele faz as pesquisas antiéticas, ele faz as pesquisas que normalmente uma pessoa sensata não faria. Ele quebra todas as regras em prol de uma ciência mais obscura. Esse cientista é o Isaac de Grimnebulin. O Isaac, ele seria um humano e é um aficionado pela ciência. Ele tem um relacionamento com uma personagem. Por que eu tô falando sobre o relacionamento dele com essa personagem? Porque ela é importante na história. E ela é a Lin. Basicamente, Estação Perdido é a história de um Garuda que quer ter de volta suas asas e vai procurar um cientista para ajudá-lo. Essa é a história básica, muito básica do livro. Pois bem, agora vamos comentar aqui um pouco dos pormenores do livro e por que eu gostei tanto dessa obra do China Miéville. Eu já tinha lido um livro anterior dele, que é o A Cidade é a Cidade. Eu gostei bastante da narrativa que o China Miéville tem. Todos os inícios dos capítulos, você tem uma descrição desse Garuda, que seria o Yagyarak, e a descrição do Yagyarak, elas são muito poéticas e carregadas de pensamentos filosóficos. E a descrição de Nova Crobuzon, ela é interessante porque você consegue notar que ela é uma cidade muito suja, ela é uma cidade que lembra... Na verdade, o livro todo, ele seria steampunk, então ele lembra ali a Revolução Industrial, o advento da tecnologia, das máquinas a vapor, etc. Então, ele é um livro muito... A atmosfera do livro é interessante, é uma atmosfera muito sombria. Quando o Garuda chega em Nova Crobuzon, você tem uma descrição incrível de Nova Crobuzon. Em cada início de capítulo você tem uma descrição sobre como o Garuda se sente. Porque no livro a gente... pelo menos na primeira parte e segunda parte do livro, na verdade até o final do livro, a gente não tem muita descrição. Yagyarak, ele não conversa muito com o Isaac, ele só diz o necessário e ele é muito pontual, ele é objetivo, então ele não tem muita conversa, ele não joga muita conversa fora. Então essa é uma maneira interessante de nós acompanharmos e sabermos o que o Yagyarak está sentindo em relação a todos os eventos que ocorrem. Do primeiro capítulo a gente já é apresentado ao Isaac e a gente percebe que ele é um cientista, que ele não se propõe a seguir as regras, ele quebra as regras e ele faz as pesquisas que ninguém quer fazer. Isso é interessante do personagem. A parte inicial, quando o Isaac é apresentado, ele é apresentado com a sua companheira, que seria a Lin. A Lin, ela é uma Kepri. Então ela seria uma raça, um insetoide com características humanas, antropomórficas. Então é um ponto crucial para o livro, porque nós começamos a acompanhar o Garuda. Mas quando você tem essa relação interespécie entre o Isaac, que seria o humano, e a Lin, que seria uma Kepri, você já começa a perceber que o livro ele é muito foda. Porque ele vai trazer uma quantidade exorbitante de raças, de espécies, e cada espécie nesse vasto mundo de Nova Crobuzon em Baslag, ela tem a sua própria história, ela tem uma divindade, ela tem uma cultura. Então o livro ele é muito rico. Apesar da história ser a história, eu diria a história central, ela ser muito
identificável como Garuda que quer de volta suas asas, o livro ele não é isso. O livro ele é mais grandioso, porque ele cria aquele mundo, ele tá vivo, e todos aqueles povos, todas aquelas pessoas, elas têm uma história e você se interessa pela história deles. As Caps, elas têm uma história muito interessante, que é normalmente uma sociedade. Os Caps, eles são uma sociedade patriarcal, então as fêmeas são subjugadas pelos machos. Então isso é uma coisa interessante, porque a Lin, ela não quer ser subjugada, então ela sai da cidade natal dela e vai para Nova Crobuzon para poder se reinventar. Então ela se torna uma artista. Então o Isaac seria o cientista e a Lin seria uma artista. Então quando o Isaac ele aceita fazer essa pesquisa para conseguir de volta as asas, ele acaba adquirindo ali entre os exemplares que ele começa a estudar os voos. Então ele quer entender como que os pássaros voam. Então ele pega uma infinidade de seres que voam, seja eles sejam aves ou sejam insetos, enfim. E ele queria ver um Garuda voando. E essa é um forte do livro, que são as descrições do China, que são muito incisivas, elas são muito detalhadas. E isso é muito foda. O Isaac ele quer ver um Garuda, um Garuda de fato. E ele descobriu que em determinado circo, em determinado parque, existia um Garuda. E ele vai ver esse Garuda, ele descobre os homens refeitos. Os homens refeitos são homens que foram punidos e têm alguma parte do seu corpo refeita. Então você perde um braço e é colocado um braço de outra criatura, ou até mesmo partes mecânicas, ou alguma coisa assim. E você tem uma descrição, dá medo e dá pena. É muito, muito, muito foda as descrições do China sobre as criaturas. Quando o Isaac está pesquisando sobre os voos, ele acaba adquirindo uma lagarta. E basicamente essa lagarta ela vai se desenvolver e ela vai ser um dos problemas principais da história. Só que tem um fato interessante que eu me apeguei muito às lagartas, apesar de elas serem os vilões do livro. Os vilões do livro seriam as lagartas, que se desenvolvem por uma mariposa e elas sugam os sonhos, que é muito legal. Eu me apeguei a elas porque eu não vou falar aqui, porque seria muito spoiler, mas toda a trajetória de vida delas é uma coisa que me deixou triste e eu consegui entender a natureza delas e eu não queria que elas... Apesar delas matarem, eu não queria que elas morressem. É uma coisa muito louca. A linha principal, Isaac estudando o comportamento dos voos e descobrindo essa libélula, você vai tomando um rumo muito grande para a história e isso vai se ramificando para diferentes acontecimentos no livro. Então você vai começar a acompanhar o Isaac e a Lin. A Lin, ela, por ser uma artista, ela acaba sendo contratada por um mafioso para fazer uma estátua dele. Então nós acompanhamos a trajetória do Isaac para conseguir o voo e a Lin para terminar a estátua. Mas chega um determinado momento da história que acontecem tantas coisas que você cria-se diferentes tipos de caminhos a se seguir ali no enredo. Então, determinadamente a gente já está acompanhando Isaac, mas a gente já vai ter uma visão do prefeito para resolver um problema na cidade. Então você já vai ter uma questão mais social envolvendo os trabalhadores que estão fazendo uma greve. Então você já vai ter a milícia que está reprimindo essa greve. Então, são vários acontecimentos. Isso é uma coisa muito interessante no livro. Alguns livros eles têm muitas páginas e para mim isso é um problema porque eu acabo me sentindo tediado porque eu sinto que o autor não tem mais o que contar e fica enrolando ali na história e muitas vezes contando uma coisa que não é necessária. No caso do livro do China Miéville, não. Ele te conta só o necessário. E isso é foda, porque o livro é grande pra caralho. Só que o mundo é muito vivo. Então, se você não consegue resumir a história, você não consegue resumir ali o enredo, por mais que seja básico, entre aspas, uma história simples, você não consegue resumir ele em poucas páginas. Então você acaba criando ali um mundo muito orgânico. Tudo é muito orgânico. Então é basicamente isso, Estação Perdido. O livro ele vale muito, muito a pena. O final dele, cara, o final dele é muito foda. O final dele é de arrepiar, é uma coisa de louco. O final dele é... Eu queria muito falar sobre o final do livro, mas eu não vou falar. Então, se você assistiu até aqui, vale a pena muito ler esse livro. Ele saiu agora. Vão sair mais 2 livros que passam no mesmo mundo de Baz Lag, que é A Cicatriz e O Conselho de Ferro.
Eu não falei muita coisa, eu não falei nem 1% do que é o livro, do que é Estação Perdida. Eu gostei muito dessa obra. Esse livro, Estação Perdida, ele entrou pra minha lista de tops preferidos e, sei lá, talvez ele saia, não sei, mas esse livro é muito bom, vale muito a pena você acompanhar a história do Isaac, da Lin e do garoto Yagarek. Posteriormente vão sendo inseridos vários personagens e tal. Cara, esse livro é fantástico, vale muito a pena. Até mais.